Seu dinheiro está seguro? Você tem acompanhado os movimentos que podem decidir o futuro dos seus investimentos? Em um piscar de olhos, o cenário muda, sabe? Wall Street, o coração financeiro do mundo, acordou em um estado de apreensão nesta segunda-feira. Os índices futuros, que funcionam como um termômetro do mercado antes da abertura oficial, operavam em forte queda. O Dow Jones, o S&P 500, o Nasdaq, que reúne as gigantes da tecnologia, apontavam para um dia de perdas. Mas o que está por trás dessa tensão que toma conta dos pregões globais e que invariavelmente respinga aqui no Brasil? A resposta está na expectativa. Uma expectativa que mistura ansiedade e cautela. A semana promete ser decisiva. Os investidores estão com os olhos grudados nas telas, aguardando uma avalanche de informações cruciais. De um lado, temos a temporada de balanços trimestrais das grandes empresas de tecnologia. Esses números são mais do que simples resultados financeiros. Eles são um raio-x da saúde da economia e um indicativo poderoso das tendências de consumo e inovação. Qualquer surpresa, positiva ou negativa, pode gerar ondas de choque que se espalham por todos os setores. A performance dessas companhias pode definir o humor dos mercados não apenas para os próximos dias, mas para os meses seguintes, influenciando decisões de investimento em escala global. Do outro lado, o calendário econômico está recheado de divulgações que prometem adicionar ainda mais volatilidade ao ambiente. Dados sobre emprego, inflação e atividade industrial nos Estados Unidos estão na mira. Essas informações são peças-chave para o quebra-cabeça do Federal Reserve, o Banco Central americano. É com base nesses indicadores que a instituição decide os rumos da política monetária, especialmente a trajetória da taxa de juros. Um mercado de trabalho mais forte que o esperado ou uma inflação persistente podem adiar os tão aguardados cortes de juros, o que tende a desvalorizar ativos de risco como as ações. Portanto, o que vemos hoje é um mercado em modo de espera, mas uma espera tensa. Os investidores estão ajustando suas posições, reduzindo a exposição ao risco antes que os dados mais importantes sejam revelados. É um movimento clássico de cautela. Ninguém quer ser pego de surpresa. Essa aversão ao risco explica a queda dos futuros em Nova York e serve como um alerta para quem tem dinheiro aplicado. O recado é claro: a semana exige atenção redobrada. Cada notícia, cada número, cada discurso terá o poder de mexer, e muito, com o seu dinheiro. A inteligência artificial deixou de ser um conceito de ficção científica para se tornar uma das forças mais poderosas da economia atual. E nesta semana, ela está no centro das atenções em Wall Street. A expectativa é enorme para a divulgação dos resultados da Micron Technology. A empresa é uma gigante na fabricação de chips de memória, componentes essenciais para o funcionamento de qualquer sistema de IA. O desempenho da Micron é visto como um barômetro para todo o setor. Seus números podem confirmar se a demanda explosiva por tecnologia de inteligência artificial continua aquecida ou se há sinais de desaceleração no horizonte financeiro global. O mercado quer saber: as empresas ainda estão investindo pesado em infraestrutura para a IA? A resposta da Micron terá um efeito cascata. Um resultado forte pode impulsionar não apenas suas próprias ações, mas também as de outras companhias do ecossistema de semicondutores e tecnologia. Por outro lado, um balanço decepcionante poderia levantar dúvidas sobre a sustentabilidade desse boom, provocando uma onda de vendas em um setor que tem sido o queridinho dos investidores nos últimos anos. A pressão sobre a Micron é imensa, pois seus resultados podem validar ou questionar a narrativa que tem sustentado boa parte dos ganhos do mercado. Mas a influência da IA não se limita aos fabricantes de chips. Empresas como a Jabil e a Accenture mostram como a revolução da inteligência artificial é ampla e diversificada. A Jabil, que fabrica produtos eletrônicos para outras grandes marcas,
pode se beneficiar diretamente do aumento na produção de servidores e equipamentos de data center, a espinha dorsal da IA. Seus resultados podem indicar a força da cadeia de suprimentos por trás dessa tecnologia. Já a Accenture, uma gigante da consultoria, ganha ao ajudar outras empresas a implementar soluções de IA em seus negócios, otimizando processos e criando novas fontes de receita. O desempenho dessas três companhias fornecerá um panorama completo do momento atual da inteligência artificial. Quando Warren Buffett se move, o mercado para e observa. Conhecido como o Oráculo de Omaha, suas decisões de investimento são seguidas por milhões ao redor do mundo. A notícia mais recente causou um verdadeiro terremoto no mercado asiático. A Berkshire Hathaway, empresa de Buffett, vendeu a totalidade de sua participação na BYD. Essa não foi uma venda qualquer. Foi o fim de um investimento extremamente lucrativo, que começou em 2008 e ajudou a transformar a BYD em uma potência global, chegando a superar a Tesla em vendas trimestrais. A saída completa de Buffett levanta a pergunta: por quê? A decisão de um dos investidores mais bem-sucedidos abandonar uma grande aposta é um sinal de alerta poderoso. O mercado interpreta esse movimento de várias formas. Pode ser preocupação com a crescente guerra comercial entre Estados Unidos e China, que impõe tarifas e barreiras. Ou talvez que o crescimento explosivo da BYD atingiu seu pico e que os melhores dias da ação já passaram, tornando o investimento menos atrativo. O efeito nas ações da BYD foi imediato e brutal. Os papéis da companhia listados em Hong Kong despencaram. A notícia gerou uma onda vendedora, com investidores correndo para se desfazer de suas posições. É o chamado efeito Buffett. Sua saída funciona como um selo de desconfiança, minando a confiança dos outros acionistas. A venda sinaliza um possível ponto de inflexão para a BYD e talvez para todo o setor de veículos elétricos na China, que enfrenta concorrência acirrada e margens de lucro cada vez mais apertadas. Para o investidor comum, essa história serve como uma lição: reavaliar constantemente seus investimentos. Mesmo as empresas mais promissoras podem enfrentar desafios que mudam a perspectiva. A decisão de Buffett de realizar lucros e sair mostra que, no mundo dos investimentos, não há espaço para o apego emocional. A saída do Oráculo de Omaha da BYD lembra que o cenário pode mudar rápido e que é fundamental estar atento aos grandes movimentos do mercado para proteger seu capital e tomar as melhores decisões possíveis com o seu dinheiro. Em tempos de incerteza, os investidores costumam buscar abrigo. E olha, o porto seguro mais tradicional da história, o ouro, está brilhando mais forte do que nunca. O metal precioso atingiu uma nova máxima histórica, superando recordes anteriores e atraindo a atenção de todo o mercado financeiro. Mas o que está impulsionando essa corrida pelo ouro? A resposta está diretamente ligada às expectativas sobre as decisões do Federal Reserve, o Banco Central americano. Na semana passada, o Fed manteve a taxa de juros inalterada, mas o comunicado deixou uma porta aberta para futuros cortes, talvez ainda este ano ou no início do próximo. Essa sinalização foi música para os ouvidos dos compradores de ouro. Juros mais baixos nos Estados Unidos tornam o dólar menos atraente e diminuem o custo de oportunidade de se manter ouro. Quando os juros caem, outros investimentos, como os títulos do Tesouro Americano, rendem menos, fazendo o ouro ficar mais interessante como reserva de valor. Os investidores estão se antecipando a esse movimento comprando ouro, o que tende a impulsionar ainda mais seu preço. Além da política monetária, as tensões geopolíticas ao redor do mundo também contribuem para a alta do ouro. Conflitos, disputas comerciais e instabilidade política aumentam a aversão ao risco, levando investidores a procurar ativos considerados seguros. O ouro tem desempenhado esse papel por séculos. É um ativo físico, tangível, que não depende da saúde financeira de um governo ou de uma empresa específica.
Essa característica o torna um refúgio valioso em momentos de crise, uma espécie de seguro contra o caos. A demanda por parte de bancos centrais de diversos países, que buscam diversificar suas reservas, também ajuda a sustentar os preços. Para quem investe, a disparada do ouro serve como um indicador do sentimento do mercado. A alta do metal geralmente coincide com maior nervosismo e desconfiança em relação a outros ativos, como ações. Embora o ouro possa ser importante para a diversificação, é preciso ter cautela. Comprar no topo histórico sempre envolve riscos. A questão que fica é se o ouro ainda tem espaço para subir, ou se uma mudança de humor no mercado, com notícias econômicas mais positivas, poderia reverter essa tendência e provocar uma correção nos preços. Enquanto o mundo observa Wall Street e o ouro, no Brasil, as atenções se voltam para a economia doméstica. E a principal bússola para entender as expectativas do mercado é o Boletim Focus, divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central. O relatório, que compila as projeções de mais de uma centena de instituições financeiras, trouxe novidades importantes. A previsão para a inflação oficial, medida pelo IPCA, voltou a subir para este ano e para o próximo. Esse é um sinal de alerta, indicando que a batalha contra a alta dos preços ainda não está vencida e que a pressão inflacionária continua sendo uma preocupação real para a economia brasileira. Com a inflação mais pressionada, as expectativas para a taxa básica de juros, a Selic, também se alteraram. Os analistas agora projetam que a Selic terminará o ano em um patamar mais elevado do que o previsto anteriormente. Isso significa que o ciclo de cortes de juros, que barateia o crédito e estimula a economia, pode ser mais lento ou até mesmo interrompido antes do esperado. Essa perspectiva tem um impacto direto no seu dia a dia, desde o financiamento do carro da casa própria até os juros do cartão de crédito. Uma Selic mais alta tende a frear a atividade econômica, mas é a principal ferramenta do Banco Central para controlar a inflação. O relatório também ajustou as projeções para o crescimento da economia. A estimativa para o Produto Interno Bruto deste ano foi ligeiramente reduzida, refletindo um cenário de maior cautela com o ritmo da atividade econômica no segundo semestre. Para o câmbio, a expectativa é de $1 mais valorizado frente ao real no final do ano. $1 mais caro encarece produtos importados e viagens ao exterior, além de pressionar a inflação. Visual Summary: inflação, AS, câmbio, AS, PIB, Selic estável. Essas projeções do Focus são um retrato do sentimento do mercado financeiro e ajudam a antecipar os desafios que a economia brasileira enfrentará nos próximos meses. Além do Focus, a semana reserva outros 2 eventos importantes no cenário local: a divulgação da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária, que trará os detalhes da decisão de manter a Selic. O mercado buscará pistas sobre os próximos passos do Banco Central. E também teremos o IPCA 15, considerado uma prévia da inflação oficial, que pode confirmar se a pressão nos preços continua forte. Acompanhar esses indicadores é fundamental para entender para onde vai a economia brasileira e como proteger e rentabilizar seus investimentos nesse ambiente cheio de desafios e oportunidades. Você pode estar se perguntando: como a queda das bolsas em Nova York, a saída de Warren Buffett de uma empresa chinesa ou a alta do ouro afetam a minha vida aqui no Brasil? A resposta é: diretamente. A economia global está interligada. Um soluço em Wall Street pode se transformar em uma tempestade para os mercados emergentes, como o nosso. A queda das ações de tecnologia lá fora, por exemplo, pode arrastar para baixo os papéis de empresas brasileiras do mesmo setor listadas na B3. A desconfiança global aumenta a procura por segurança, o que fortalece o dólar e, consequentemente, pressiona nossa inflação e nossa taxa de juros. O seu dinheiro, esteja ele na poupança, em um fundo de investimento, em ações ou no Tesouro Direto, está conectado a esses eventos. A alta do ouro, por exemplo, é um reflexo do medo.
Se você tem uma carteira diversificada, talvez uma parte dela esteja protegida por esse movimento. Se não, pode ser um sinal de que os ativos de maior risco estão mais vulneráveis. As projeções do Boletim Focus sobre Selic e inflação impactam o rendimento de seus investimentos de renda fixa e o custo do crédito que você toma no banco. Entender essas conexões não é um exercício para economistas. É uma necessidade para quem quer cuidar bem do próprio patrimônio. Não se trata de entrar em pânico, mas de agir com informação. A semana que se inicia, com balanços de gigantes da tecnologia e dados econômicos cruciais, será um teste para os nervos dos investidores. É em momentos como este que a importância de uma estratégia de investimentos bem definida fica clara. Ter uma carteira diversificada, com diferentes tipos de ativos, ajuda a mitigar os riscos. Enquanto um setor pode sofrer, outro pode se beneficiar, equilibrando o resultado final. A paciência e a disciplina são virtudes essenciais. Tomar decisões precipitadas, baseadas no calor do momento, costuma ser a receita para o prejuízo. O cenário é complexo e volátil, mas também repleto de oportunidades para quem está atento. Acompanhar as notícias, entender as tendências e, se necessário, buscar a orientação de um profissional pode fazer toda a diferença. O jogo do dinheiro está em andamento e as regras mudam a todo instante. A melhor defesa e também o melhor ataque é o conhecimento.